que o Senhor nos dê a compreensão dessa palavra. Amados irmãos, hoje nós estamos diante de um memorial, a qual sempre eu costumo dizer que é uma das reuniões mais importantes para a Igreja do Senhor, para os cristãos, porque nós estamos aqui tão somente fazendo a vontade de Deus, quando Ele disse que todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, desse cálice, estáis anunciando a morte e a ressurreição de Cristo. E quando comerdes e beberdes, estão fazendo a vontade de Deus. E Ele ainda disse mais, acrescentou o Senhor: comam até que uma vez mais nós venhamos comer unidos e juntos no reino de Deus. Glória a Deus. Então, tão somente nós estamos fazendo aqui um memorial, um ritual, por que não dizer, que o Senhor, Ele mesmo, Ele ordenou que fizéssemos. Todas as vezes que nos reuníssemos a essa mesa posta, nós viéssemos representar aqui a união, a mesa da pacificação, a mesa da longanimidade, a mesa do amor, a mesa do perdão, a mesa da paz, a mesa da prosperidade, a mesa que o Senhor tem preparado diante de nós, e talvez até na presença dos nossos adversários, porque eles estão vendo a nossa comunhão com Deus. E eu posso dizer que hoje o Senhor, Ele tem preparado uma festa para as nossas vidas. Eu particularmente estou muito surpreendido. Então, não diferente, eu não poderia falar de outro assunto que não fosse a ceia do Senhor. E eu quero trazer a ceia do Senhor não como algo simples, que às vezes nós pensamos que é algo que nós somos obrigados a fazer todos os meses, no terceiro domingo de cada mês. Não. Eu quero trazer nessa noite a ceia do Senhor como algo necessário, que cada cristão ele precisa manter esta comunhão com Deus através da sua mesa. Eu quero dizer que nessa noite nós precisamos chegar a um nível de compreensão de qual é o verdadeiro sentido da ceia, para que nós possamos, cada um de nós, então, discernir o valor que essa mesa tem para as nossas vidas. A sua representação, a sua simbologia, ela já está dizendo para nós que é algo importante, que nos lembra de algo importante que aconteceu e que ficou marcado na história. E como símbolo disso ficou o pão, a representar a carne de Cristo, que foi ali rasgada, que foi ali moída, que foi ali açoitada, que foi ali maltratada pelas nossas vidas, e assim o seu sangue, que simboliza o suco da vide, que uma vez agora feito pelas mãos dos homens, mas tem uma grande representação do sangue de Cristo que foi derramado, talvez até a última gota, quando ele suou, e aquele suor saiu em forma de sangue. Então aqui diante de nós está a grande representação do Senhor. E eu costumo dizer que isso direciona as nossas vidas a três coisas que nunca nós devemos esquecer. Porque se nós não se esquecermos dessas três coisas, nós vamos valorizar isso dia após dia. Nós vamos ansiar chegar esse dia de nós sentarmos à mesa com o Senhor para nós ceiar. Aquele dia que a gente prepara aquela nossa roupa mais branca,
aquele dia que nós preparamos a nossa melhor roupa, porque nós sabemos que nós vamos à casa do Senhor cumprir com essa devoção, com esse memorial que Ele deixou, e já nos deixou predestinado até que um dia nós estaremos nas mansões celestiais. Então eu costumo dizer que há uma grande representação na ceia, e a gente podemos dividir em 3 coisas: o sacrifício, o sacrifício, a ressurreição e a salvação. São 3 coisas que a ceia do Senhor, ela eleva, ela prepara cada cristão aqui presente. Então, para isso, eu costumo dizer que quando nós ceiamos, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo. Quando nós ceiamos, estamos anunciando a morte e a sua ressurreição, a saber que um dia Ele, sem impedimento algum, Ele deu a sua própria vida como um sacrifício, como um holocausto pelas nossas vidas, sem fazer acepção de pessoas. Ele olhou para as nossas necessidades e viu que nós não poderíamos cumprir com a lei, e disse: eu irei cumprir toda a lei por causa do meu povo. Eu entendo que quando ceiamos, nós estamos confirmando a veracidade da ressurreição, que verdadeiramente Cristo morreu em uma sexta-feira e em um domingo Ele ressuscitou. Nós estamos confirmando que mesmo quando aqueles reis chegaram ali, aqueles sacerdotes querendo encobrir a verdade, eles pagaram para aqueles soldados que estavam ali e disseram: olhe, diga que o corpo dele foi levado pelos seus discípulos e não diga que ele ressuscitou. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, que a verdade, ela sempre prevalece. Glória a Deus. E que Deus não ia deixar de enviar o seu anjo, e que Ele próprio, Jesus, iria aparecer para Maria Madalena e Maria, dizendo: olha, Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. Quando eu vejo a ceia, quando ceiamos, estamos afirmando crer, acreditar na nossa salvação. Estamos afirmando devotar uma fé em alguém que não tem variações nem mudança, em alguém que tudo que fala, Ele cumpre, em alguém que a gente vê a transformação nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão em nosso redor, em alguém que Ele ainda cura, em alguém que ainda batiza no Espírito Santo, em alguém que ainda transforma a vida do mais vil pecador, em alguém que ainda faz milagres, faz curas nesta terra. Nós afirmamos a nossa fé na salvação, quando também ceiamos estando alimentando a nossa esperança, porque a esperança sempre vai ser um processo na vida de qualquer cristão, porque a esperança, amados, ela vem de um processo na vida do crente, em que ele passa por algumas aflições, e nós chamamos isso de experiências com Deus. No decorrer da sua vida, quantas coisas nós passamos? Você já parou para pensar quantos altos e baixos, quando você olha um pouco para trás, não para querer voltar, mas para você ver aonde você já chegou, e aí você olhar para trás, você vai ver que você viveu altos e baixos na sua vida, mas você nunca perdeu a esperança. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você vem guardando algo chamado paciência, que nem diz o apóstolo Paulo.
E essa paciência que está dentro de você não é sua, é algo que o Espírito Santo de Deus, ele tem gerado em você. E mesmo que você olhe para a situação, mesmo que você olhe para a circunstância, essa paciência gera na sua vida experiências. Remarútida. Experiências que você tem vivido e passado, e que muitas vezes só você sabe. Mas eu quero te dizer que essas experiências, ela vai gerar a esperança na sua vida. Então veja só, a paciência gera a experiência, e a experiência gera a esperança. E cada dia essa esperança, ela é renovada nos nossos corações. Por mais que o inimigo muitas vezes ele queira tirar essa esperança, assim como ele quis desde a igreja primitiva, quando o apóstolo chamado Pedro teve que escrever uma carta, mais precisamente a sua segunda carta, no capítulo de número 3, no verso de número 9, aonde vai dizer que Deus não retarda a sua promessa, mas a promessa de Deus, a Deus aparecer nas nuvens, ainda vai acontecer. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, assim disse Salomão. Tudo é na hora e no momento exato. Então não precisa se avexar, que nem diz o matuto. Espera só um pouquinho de tempo, um pouco tempo, que para nós parece uma eternidade. Nós não podemos esquecer que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Irmão, mas o que Deus tiver de fazer de 1000 anos pelo seu povo, Ele também pode fazer em um dia. Hoje, Deus pode fazer na sua vida. Além da esperança, quando ceiamos, nós alimentamos também o nosso corpo espiritual. O texto vai fazer a gente compreender que aquelas pessoas que vivem na carne, que são carnais, uma pessoa que não é espiritual, ela não discerne as coisas que são espirituais. Então é necessário nós mantermos essa nossa espiritualidade, essa vida de fé e de regra, a qual o Senhor nos conduz através da sua palavra, para que nesse momento nós estivéssemos aqui hoje reunidos e agora podendo alimentar o nosso corpo espiritual. Porque se você não sabe, existe uma doutrina chamada tricotomia, os estudiosos sabem bem disso, e lá vai dizer que o nosso corpo ele é dividido em alma, corpo e espírito. Jesus, sabendo disso, ele se apresenta a uma mulher que estava tirando água do poço, e aquela mulher dirige a palavra para ele e diz: olha, judeu, o que tu quer aqui em Samaria? Ela não entendendo e nem discernindo o que o Senhor queria verdadeiramente ali, ela diz: o que tenho eu contigo, tu que é de judeu, da Judeia? E ele disse: se tu soubesse quem é que fala contigo. É por isso que a gente precisa discernir, irmão, quem é verdadeiramente Cristo nas nossas vidas, para que a gente venha viver desse alimento espiritual, porque aquela mulher dizia que aquele lugar, o monte, era um lugar de adoração, e Jesus, respondendo o seu questionamento, ele diz: olha, nem aqui, nem Jerusalém é o lugar, mas se tu é uma pessoa espiritual, o lugar de adoradores, o lugar do verdadeiro adorador, é o lugar onde se adora em espírito e em verdade. Então é em qualquer lugar, nessa noite, no abrir e fechar
da tua boca para glorificar e exaltar o nome dele, Deus ele vai fazer maravilhas ao teu favor. Quando ceiamos, amado, nós estamos também dando testemunho da nossa comunhão que nós estamos mantendo com Cristo. E independente de qualquer situação, o importante é nós mantermos a comunhão. Porque quando nós ceiamos, é porque nós estamos discernindo, ou porque não dizer, compreendendo verdadeiramente o sentido da ceia. É quando nós não tratamos mais a ceia como algo relativo, como algo comum. Glória. Diga glória a Deus, irmão. A ceia do Senhor nunca vai ser algo comum. Eu disse no início da nossa fala que a ceia nunca vai ser um dia do mês que nós se reunimos aqui simplesmente para comer um pão e beber um pouco de suco de uva. Não é só isso. Vai mais além. E muitas vezes, até mesmo os cristãos, eles não conseguem discernir essa profundidade dessa riqueza. E eles tratam esse momento como um momento simples e não dão valor. E há alguns que deixam de estar aqui reunidos, formando o corpo de Cristo, para ceiar junto com Ele em comunhão, para estar em outros afazeres, buscando outras coisas. E Deus tem preparado nessa noite um momento especial para as nossas vidas. Agora eu quero falar do preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Talvez você fosse uma pessoa outrora na ignorância como eu, que não valia o preço que foi pago. Sei lá, talvez outrora, quando você, na sua ignorância de não conhecer a verdade, Jesus Cristo de Nazaré, não dava nenhum valor para este momento. Mas quando eu falo do preço que foi pago, eu estou falando que foi necessário alguém tomar a culpa. Foi necessário alguém, na ocasião, se esvaziar de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, e não usurpar, a querer ser igual a Deus, mas entregar a sua vida e ir ao matadouro como uma ovelha que vai muda sem saber para onde vai. Quando eu falo do preço, feche os seus olhos para você conseguir discernir o preço. Eu não estou querendo emocionar você, mas se você fechar os seus olhos, você vai ver o valor que foi pago. Porque quando Jesus assumiu a responsabilidade, quando Jesus assumiu o preço que deveria ser pago, mesmo ele perguntando a Deus se poderia passar da sua vida aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus na sua vida, ele disse: eu estou pronto. Continue com os olhos fechados. Glória a Deus. E tente enxergar um dos discípulos que ele mais amava, a qual o considerava como alguém que sentava à mesa junto com ele, e ainda assim ele o traiu por causa de 30 moedas. Ele entregou o Filho de Deus beijando em seu rosto. E a partir daquele momento a Bíblia vai descrever que os soldados agora prendem a Jesus e o levam, e ali o seu discípulo de longe começam a seguir. A Bíblia não vai dizer o caminho, mas entende-se que o caminho até o Gólgota, chamado lugar da caveira, era um caminho longo, e mais, era um caminho que subia ao monte.
Uma vez que Jesus sendo chicoteado, a Bíblia diz que aqueles soldados cuspiam na sua cara. Houve um momento que eles encontraram um espinho ali, fizeram uma coroa, colocaram na sua cabeça e com a cana trilhada bateram para que aqueles espinhos ele entrasse na sua testa. Achando pouco assim, continue de olhos fechados, porque você vai ver quando eles tomaram a roupa que Jesus estava vestido e rasgaram, lançando sorte, e ali fizeram uma palavra e colocaram sobre a cruz que Jesus levava, e naquela cruz estava escrito Rei dos Judeus. E ali não era um título a qual levantava Jesus, não. Era um título que escarnecia pelo aquele momento, ou por que não dizer, pelo preço que havia de ser pago. Meu Deus! Olha, veja Jesus agora subindo ao Gólgota. E ele não aguentando mais, porque a sua carne já tinha sido estraçalhada, porque havia um homem chamado Carrasco, que ele batia nas costas de Jesus. Segundo os estudiosos dizem que na ponta daquele chicote havia um pedaço de ossos. E toda a vida que ele batia nas costas de Jesus, arrancava um pedaço de carne. E talvez Jesus pensava na igreja da 25 que valia a pena, porque ela estaria hoje aqui para beber do sangue e comer do corpo dele. Aí é a sua. Aí João, seu apóstolo, escreve as palavras de Jesus Cristo, que dizia: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não está em mim. Aleluia. No versículo mais precisamente 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Continue de olhos fechados, porque ele quer te mostrar. Agora, uma vez que ele não conseguia mais levar aquela cruz, e apareceu um homem no meio da multidão, e ele se prontificou em levar a cruz de Jesus. E Jesus, ele escreve uma passagem nos evangelhos, ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha atrás de mim e siga-me. Glória a Deus. Ainda sendo pouco, quando eles fixaram Jesus naquela cruz, que ele a pregaram pé com pé, e as suas mãos, a Bíblia diz, e os estudos disseram que eles tentaram quebrar os ossos de Jesus. Mas eles não conseguiram, porque diz as Escrituras que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Glória a Deus. E ainda assim, vem um soldado, Jesus com sede. Talvez na sua agonia, nos últimos minutos, ele pede água. E aquele soldado banha um pano, ali uma estopa, em um lugar onde era colocado a água. E logo do seu lado direito e do seu lado esquerdo havia dois homens. Porque já havia passado a festa da Páscoa. E era um momento para eles de espiritualidade, assim como um momento de agradecer a Deus pelas colheitas que eram feitas. E naquele momento eles escolhiam pessoas para crucificarem. Continue de olhos fechados, porque você vai ver quando um daqueles homens olha para Jesus e disse: desce daí se tu podes.
E Jesus, olhando para ele, não disse nenhuma palavra. E aquele que estava ao outro lado disse: olha, rapaz, esse homem está aí de forma injusta. Nós estamos aqui porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, está forte aqui, meu irmão. E aquele homem diz assim para Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, sem excitar, Jesus, sem colocar dificuldade, olha para ele e diz, com a boca ainda sem força para falar, e sussurrando, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Amados, amados, nós precisamos compreender. A palavra vai dizer que após aquela vida ouvir essas palavras, o céu começou a escurecer, houve-se terremotos sobre a terra. A Bíblia diz que foi um evento tão glorioso, tão grande, que pessoas que estavam mortas, enterradas, elas ressuscitaram naquele momento. E foi tão tremendo. E Jesus, a única vez que ele levantou os seus olhos ao céu, ele disse: está consumado. Glória a Deus. E ele expirou. E Deus tomou de volta o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. E naquele momento se cumpriu as Escrituras. E o preço foi pago pelas nossas vidas. Por isso, da mesma forma, se nós não tivermos compreensão, consciência, discernimento do preço que foi pago, discernimento do corpo de Cristo, nós estamos agindo em falta de entendimento. Porque não basta comer do pão, não basta beber do vinho sem saber o que nós estamos fazendo, ou seja, sem discernir o corpo de Cristo. Glória a Deus. E discernir o corpo de Cristo, igreja, é entender o valor que foi pago. Glória. É ter a consciência, é saber que haverá, assim como houve-se a morte, haverá uma ressurreição. Pois há uma vida após esta vida. A vida eterna e a morte eterna. É saber que a salvação está em risco, então não tem por que brincar mais, não dá para brincar. Glória. Não dá mais tempo. Deus. Versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Jesus estava falando, irmão, do real sentido de se entregar. Entregar o seu corpo como sacrifício por nós. E por isso o motivo, muitas vezes, de pessoas não entenderem, de pessoas não discernir, é muitas vezes o motivo de pessoas padecerem. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, ele diz: é por isso que há muitos entre vós fracos, frios, mornos, até mortos espiritualmente, doentes,
porque não discerne o corpo de Cristo. Versículo 52, eles começaram a discutir entre si como poderia ser isso, como ele daria o seu corpo. Ele diz, versículo 52, disputavam entre si, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles disseram, porque não entendiam. Estavam de corpo presente, estavam reunidos, mas não entendiam. Verso 53, Jesus fala sobre a nossa necessidade. Ele diz, na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Então, existe aqui uma necessidade de termos vida. Existe uma necessidade de se alimentar. E através disso, Ele nos dá a garantia de termos comunhão com o seu corpo e vida eterna. Versículo 54, para nós terminarmos. Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Glória a Deus. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Ficamos de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Quero convidar aqui os oficiais. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23 está escrito: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos orar por esse elemento pão e vamos consagrar ao Senhor. E nessa oportunidade pedir que Ele alimente os nossos corpos espirituais e que a força dessa comida ela venha nos dar forças espirituais. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te rendemos graça pelo sacrifício que o Senhor fizera ao favor da tua igreja. Se não fora o Senhor que houvesse tido misericórdia, nós não estaríamos aqui, mas o Senhor rasgou ali o teu corpo como carne, Senhor, consumida, rasgada, sacrificada em favor, Senhor, de pagar, Senhor, os nossos pecados e justificar as nossas vidas. Eis aí nas mãos do céu o pão que agora simboliza a tua carne, irá alimentar o teu povo, Senhor. Aqueles que são batizados nas águas, eu te peço, Senhor, os abençoa em nome do Senhor Jesus e que se inicie o serviço do pão. Glória a Deus. Só a igreja com a paz do Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amar.
Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O meu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, na mesa com os seus discípulos, Ele abençoou e Ele disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis ceiar a igreja do Senhor. Aleluia.
Obrigado, Senhor da glória. A tua carne nos alimenta, Senhor. A tua carne nos fortalece. Aleluia. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmão João, orando, apresentando o cálice ao Senhor. Senhor meu Deus, estamos, Senhor, mais uma vez, para te louvar, Senhor, Jesus em casa, Senhor.